Bom, vamos estar fazendo então agora dois exercícios, tá, de projeto de indutores que a gente viu na aula passada, né, a explicação teórica ali dos cálculos dele, então vamos fazer dois exercícios agora. Projeto um indutor do tipo EE para operar em um conversor CC-CC, tá, não interessa a topologia do conversor aqui nesse caso, com as seguintes características, tá, a indutância é 270 mili, corrente de pico, tá, corrente eficaz no indutor, ondulação da corrente no indutor, indução máxima do núcleo ferromagnético de 0,3 Tesla, densidade de corrente máxima de 450 amperes por centímetro quadrado, fator de utilização, né, o kW igual a 0,7 e a frequência de 40 kHz. Tá? Com base nessas informações determine o núcleo, número de espiras da bobina entre ferro, condutor a ser utilizado e número de condutores em paralelo, as perdas no cobre, resistência térmica do núcleo, a elevação da temperatura e se o projeto é executável, tá? Então, aqui tá escaneado, tá? Como era bastante coisa ali, eu tinha feito já no papel, eu resolvi escanear o exercício, mas acredito que dá para entender aqui, tá? O que está sendo feito. Então aqui ele te dá os parâmetros aqui, né? Do exercício ali. E a primeira coisa que a gente faz é calcular sempre o produto AE/AW, tá? A gente viu na fórmula anterior, para definir primeiro qual o tipo do núcleo ali que a gente vai estar utilizando, né? O tamanho do núcleo, né? Sendo que esse AE, né, era a área da seção transversal do núcleo e o AW ali da parte, né, livre que fica para a passagem do condutor. Então o produto AE/AW é dado por essa expressão aqui, que nem a gente viu na aula. Aí eu substituo, né? Ele me deu o indutor aqui de 270 micro, né? A corrente máxima de 3,5 amperes, a RMS de 2,8. Esse fator aqui de 10 na 4 para deixar esse cara aqui com valor de, de centímetros na 4, né? Para a resposta final. Esse Jmax aqui eu tenho que usar ele em amperes por centímetros quadrados, tá? Para essa resposta aqui também fechar em centímetros na 4 no final. E o valor do Bmax foi dado, tá? 0,3 Tesla. O, o, o valor do KW, fator de ocupação ali do enrolamento 0,7, tá aqui ele. Então calculando tudo isso daqui a gente chega em 0,315, tá? Agora olhando na tabela, o valor mais próximo e maior, né, de núcleo que a gente tem é o E30/7, tá? Que vai ter a EAW igual a 0,48, tá? Então a partir desse resultado aqui, 0,315, eu venho na tabela aqui e vejo que o valor mais próximo e maior é 0,48, né? Então o meu núcleo vai ser esse cara aqui, que é o E30/7. Esse núcleo ele tem essa área aqui da perna central dele de 0,60 centímetros quadrados, o AW de 0,8, e são essas duas dimensões ali que vão nos interessar, tá? A gente vai anotar esses dois valores aqui. E voltando para o exercício aqui, então, anotados os valores ali, é esse núcleo que a gente vai escolher. Agora a gente define o número de espiras, tá, que a gente vai utilizar a partir da expressão que a gente viu na aula também, né? L vezes I no indutor de pico, dividido por Bmax vezes AE. Então, 270 micro vezes 3,5 amperes, né, que é a corrente máxima aqui do indutor, dividido por 0,3, né, a indução máxima, vezes a E, que a gente viu aqui que é 0,60, né, a área da perna do núcleo ali. Vezes 10 na 4, tá, para isso aqui ficar no sistema internacional, né, porque aqui estava em centímetros quadrados, eu tenho que transformar essa área aqui multiplicando por 10 na 4, né. Então a gente vai obter 52,5, a gente aproxima, né, para ter um número inteiro de espiras ali de 53. Aí letra C, terceiro passo é calcular, né, a largura do entreferro, né, para deixar a indutância mais constante, né, para linearizar o indutor, deixar o valor da indutância mais estável. Então, segundo a expressão que a gente tem lá, né, na nossa aula, N ao quadrado vezes μ0, né, permeabilidade do ar, vezes o AE, dividido por L. Então, 53 espiras, o μ0 vale 4π vezes 10 na menos 7, e o AE é 0,60, né, dividido por 10 na 4 para ficar em metros quadrados, né, que aqui está em centímetros quadrados, dividido pelo valor da indutância. Então eu vou obter esse cara aqui, e para o núcleo do tipo EE, né, que nem a gente viu na aula lá, a altura do gap que a gente vai deixar é na verdade esse valor aqui dividido por 2, né.
Então, esse aqui 0,392 milímetros é o valor do gap ali que nosso indutor vai ter que ter, né? Que é o valor da área que separa, né, as duas partes, a de cima e a de baixo do indutor, né? Pelo critério do efeito skin, né, do efeito pelicular, que a gente vai ver primeiro, a gente calcula o raio, que é aquele delta lá, que a gente viu na aula, 7,5 dividido por raiz de 40k, né, que é a nossa frequência. Vai obter esse valor aqui em centímetros, né, 0,0375. Aí o diâmetro é duas vezes o raio, então vou procurar um condutor com diâmetro com essa seção ou menor, né, porque esse efeito aqui tu tem que procurar sempre o valor mais próximo, né, se na tabela tiver 0,075 eu escolho esse. Mas como é difícil de dar um resultado certo, né, na tabela ali de condutores, você vai pegar o mais próximo e menor a esse daqui, né, a esse valor de diâmetro aqui. Então, consultando a tabela, o valor mais próximo e menor é o AWG21, tá? Então, vamos olhar a tabela aqui. Aqui está a tabela, tá? Aqui o AWG, tá? O diâmetro do cobre, a área do cobre, que é isso que vai nos interessar. AWG21, tá? Então, eu tenho esses valores ali. Lá era 0,075, pegando o valor mais próximo e menor de área, né, de seção, aliás, de diâmetro, né, essa coluna aqui é o diâmetro, a gente chega nessa seção, a WG21, e vai anotar esse valor aqui, que é o valor da seção, né, que é a área do cobre ali, 0,04105. Agora, pelo critério térmico, tá? É a corrente eficaz dividido por Jmax, né? O Jmax foi dado no exercício como 400 amperes por centímetro quadrado, e a corrente eficaz é 2,8, então dividindo os dois eu vou achar 0,07, tá? Centímetros quadrados. E olhando na tabela, o valor mais próximo e dessa vez maior, tá? Porque para o critério térmico eu tenho que escolher sempre uma seção. Se não tiver exatamente essa seção, eu pego a mais próxima e maior, tá? Do que o resultado que eu encontrei aqui, que vai ser o AWG18, tá? Vamos ver aqui na tabela. AWG18 é o valor mais próximo e maior, né? Então ele vai ter esse diâmetro aqui, 0,102 e 0,008231 de área de cobre nominal. Então, agora eu defino, tá? Essa área aqui ele vai ser o meu S-conde, tá? Que a gente tem na fórmula lá. Vai ser esse cara aqui, tá? Porque esse que a gente calculou é com os valores do exercício, mas eu tenho que pegar um valor comercial, né, de condutor. Então esse aqui vai ser o meu S-conde, pro AWG18. E o S-skin vai ser esse aqui que a gente já definiu, né, do efeito skin, o efeito pelicular, é a mesma coisa. Então, para atender os dois critérios, eu uso essa fórmula aqui, tá? Que é o número de condutores em paralelo aqui, né, o N-conde. Ele vai ser igual a 2, tá? Se esse valor aqui ele não fechar exatamente redondo aqui, 2, ele fechar 1,7, por exemplo, tu arredonda sempre para cima, daí ficaria 2, tá? Se fosse 2,2, por exemplo, eu arredondaria para 3. Para mim ter certeza que eu vou estar atendendo aos dois critérios, né, do efeito pelicular e do efeito térmico. Então, uso dois em paralelo, mas com qual seção? Com essa de cima ou com a de baixo? Vai ser com a de baixo, daí tu vai estar atendendo aos dois critérios, tu vai utilizar essa daqui, né, de 0,04105 do efeito pelicular. Então, dois condutores em paralelo com a WG21, né, que é esse cara aqui. Vou usar, já defini então o meu condutor. Agora a resistência, tá, para descobrir a resistência para calcular as perdas no cobre. Eu tenho 53 espira vezes 5,6 centímetros por espira, né, denunciado do exercício, vezes esse valor aqui de resistência por centímetro e dividido por 2, porque eu vou ter dois condutores em paralelo, né? Então a resistência cai pela metade. Aí eu chego em 0,0671 no valor em ohms, tá? Resistência em ohms aqui. Para descobrir as perdas, faço a corrente ao quadrado, né, eficaz, vezes esse valor de resistência. Vou achar essa perda aqui, tá, nos condutores. Aqui a letra F, tá, para calcular a resistência térmica do núcleo. A gente viu lá nas aulas que a fórmula era essa daqui. Colocando ali o IAW do núcleo que a gente escolheu lá em cima, a gente vai obter esse valor de resistência térmica aqui. Aparentemente eu pulei aqui a letra G, tá? Que a letra G pedia
a elevação da temperatura, mas é só colocar naquela fórmula que a gente viu na aula lá que vocês vão encontrar, tá? E aqui ele pede considerando só as perdas por condução. Eu poderia considerar também as perdas no núcleo, se eu quisesse fazer um projeto mais completo, né? Então, usando esse valor aqui, tá, em watts aqui que a gente achou, usando esse valor de resistência térmica, vocês encontram a elevação da temperatura lá segundo aquela fórmula que eu dei na aula passada, né? De projeto de indutores, né? Então, pulando para a letra H agora, né, a gente vai verificar agora se o projeto é executável, né, se essa bobina com essas 53 espiras ela vai caber dentro daquela área AW do meu núcleo lá, que é destinado para a bobina. A gente faz N, 53, né, número de espira, vezes o número de condutores em paralelo, que é 2, vezes a seção do fio, né, que foi definido ali 0,04105, dividido pelo fator de ocupação, que é 0,7. Vou obter esse valor aqui de, de AW mínimo, né, para mim colocar nessa fórmula aqui e finalmente ver se o projeto é executável. Então ele vai ser executável se essa condição aqui for respeitada. Esse cara aqui a gente pegou lá em cima, esse 0,80 aqui, tá? Ele é esse valor aqui, que a gente já definiu no início do exercício. E esse aqui é o que eu achei aqui, 0,6216, divide os dois aqui. Como isso aqui vai dar menor que 1, significa que o enrolamento ele cabe, né, dentro do espaço ali destinado, então o projeto ele é executável, tá? Eu posso executar esse projeto. Bom, o próximo exercício vamos estar fazendo na próxima aula, então para não ficar muito longo o vídeo, então é isso daí, valeu.